eu não tinha todo o capital necessário para empreender. Porque para você empreender precisa de um capital. Claro. Você vai precisar aí, sei lá, para você montar uma escola hoje, da WhatsApp, você precisa de R$500 mil. Para começar. Para começar. Entendi. Eu não tinha um equivalente na época, R$500 mil para começar. Eu tinha um carro financiado. Ah, tá. Eu estava há 10 meses no Brasil, começando do zero, depois de ter perdido tudo na Venezuela. Entendi. Não tinha herança, não tinha suporte, não tinha como quem pudesse me ajudar. Eu precisava ter uns, sei lá, cerca de R$500 mil. Talvez eu tivesse R$50 mil guardado. Nesses meses guardei alguma coisinha. Tá. E eu falei, cara, mas o timer era agora. Tinha que ser naquele momento. Aí falei com um amigo que era um amigo da escola e vendi a ideia para ele, propus para ele ser meu sócio. E por que ele? Porque ele tinha um Voyage 86. E se ele vendesse o Voyage 86 dele, completaria com um mínimo para começar. E ele é o único cara que tinha um Voyage 86 que eu conhecia no meu networking. Entendi. Entendeu, cara? Entendi. Ele morava na Vila da Penha, era um parceiro da escola. E ele, vambora, vamos fazer. Beleza, então tá bom. Uma semana antes de começar, eu já tinha pedido demissão. Liguei pra ele, aí, meu irmão, tudo bem? Beleza, cara? Agora é a hora, meu irmão. Agora é a hora, já saí, já pedi demissão. Você falando. Eu falando pra ele, pelo telefone. Precisamos dessa grana semana que vem pra gente começar. Beleza? Pô, legal, beleza. Semana que vem, já não acho mais o cara. Por quê? Porque ele desapareceu, cara. Sumiu. Ficou com medo, deu pra trás, cara. Deu pra trás. Ficou com medo e não quis ser meu sócio. E aí? Entendeu? Não quis colocar o Voyage 86 dele no projeto. E você não conhecia ninguém mais que tinha um Voyage. E aí eu não conhecia ninguém. E aí eu já ganhava bem, tava ganhando bem. Tinha um bom relacionamento com a gerente do banco, Alda querida. Beijo pra Alda. E aí a gente conseguiu convencê-la a aumentar o meu limite do cheque especial e aumentar o limite do cheque especial da Luciana. E 10 mil no meu cheque, 10 mil no cheque da Luciana. 20 pau. 20 mil reais, que era equivalente hoje a 100 mil reais. Sim. Não é? Um juro bem amigável de 12% ao mês. Coisa linda. Super amigável. Total. Não é? E a gente caiu dentro em cima. Esse dinheiro dava para fazer uma reforminha inicial, um setup inicial bem de leve. Imóveis. Nos móveis, Tá. Aqueles móveis. Preparamos 2 salas de aula só nesse primeiro momento. Pegamos um imóvel de 437 metros quadrados. Qual localização? No centro do Rio de Janeiro, Avenida Rio Branco, Alfândega com Rio Branco. Você fez algum estudo? Era o lugar que eu trabalhava, no centro do Rio de Janeiro. Você conhecia lá. Então conhecia bem já o centro do Rio de Janeiro. Inauguramos a escola. Cara, para alugar esse imóvel um capítulo à parte. Tá, também aquele trampo de convencer e levar 400 vezes até conseguir esse, você entendeu? Bom, cara, inauguramos dia 3 de abril de 1995. Teve que abrir empresa. Sim, abrir minha empresa, aquela coisa toda. Cara, a grana dava para fazer esse setup inicial. Mês que vem eu tinha já 20 funcionários. A gente inaugurou com 20 funcionários. Mas precisava de tanto? Cara, é porque é o seguinte, eu tinha 2 professores e um coordenador de ensino, precisava. Tá, 3. Tá? Precisava de um atendimento a cliente que tinha uma pessoa que trabalhava de TI, que a gente chamava de CPD na época. 5. Tinha 2 recepcionistas, porque tinha que ter 2 recepcionistas. Para revezar o horário. Tá? 7. Tinha que ter 2 auxiliares de limpeza. Claro. 9. Cara. Na administração, você tinha auxiliar administrativa, tinha um office boy e tinha mais uma pessoa que fazia cobrança. Sei. Cara, você já contratou todo mundo? Meu irmão, ou começava grande ou não começava. Mas se não entrasse dinheiro? Eu tinha 8, eu quebrava, me afundava, cheio de dívida, entupi de processo. Entendi. E todo mundo ia me chamar de picareta. Porque o empresário, quando dá certo, é o cara, quando dá errado, é bandido. Exato. Essa é a nossa cultura. Então, por isso que muita gente tem medo, entendeu? Claro. E aí, assim, eu tinha 8 vendedores, mais Luciana e mais éramos 20 pessoas. E aí que você começa... E o marketing disso? E como que você anuncia isso? Como que você fala para o mundo que você está lá? Então, aí era o formato de venda, a técnica de vendas que eu trabalhei por 4 anos. O que era? Que a gente vendia.
Mas como? Por telefone? Vendia, ligava para a pessoa, marcava uma visita para lá apresentar o curso. Se ela gostasse, ela se matriculava. Mesmo esquema. Então, mesmo esquema que eu trabalhava, tinha essa técnica, eu dominava essa técnica. Eu não só dominava vender, como dominava liderar time de vendas. Entendi. Ou seja, quando você lidera time de vendas, sabe liderar time de vendas e sabe vender, domina aquele produto, cara, tu traz dinheiro do mercado. Claro. O dinheiro mais barato que tem é do cliente. Não é o do banco, não é o do sócio, do investidor. O dinheiro que o cliente vem e compra teu produto. Esse é o dinheiro mais barato que você tem. Então nós abrimos no dia 3 de abril de 1995 com 80 matrículas feitas. 80 alunos pagaram a sua matrícula e assim, o dinheiro da matrícula já entrava, já ia direto para poder pagar a conta. Então, mas esses 80 matrículas, ele só pagava, eu não fechava o mês. Não, a gente começou o dia zero com 80 alunos matriculados. Ou seja, durante a obra, durante a reforma, já tava... a gente estava vendendo. Entendi. A gente levava aluno lá, no meio da obra, e falava, aqui vai ser uma sala de aula, aqui vai ser... Isso aqui é poder de convencimento, né? Cara, mas na nossa cabeça, a gente estava vivendo um sonho. Entendi. Na nossa cabeça, a gente não estava na tentativa, entendeu? Ia rolar. A gente estava fazendo... Agora, é aquela história, não é positivismo barato, que eu detesto positivismo barato. Eu estou falando de trabalho. Claro, então, por exemplo, de experiência que você já tinha. Eu vendia 600 matrículas por mês com a minha equipe. Entendi. Na empresa que eu trabalhava. Para eu dar certo, eu precisava vender 100. Então, por mais que parecesse louco, para quem olha de fora, pô, o cara pegou dinheiro do cheque especial. Não, mas você já tinha... Para mim não era, eu já dominava esse troço. Você não caiu de paraquedas num negócio que não... Tinha 4 anos de experiência. Então... Porque o que acontece? Você, quando vai começar um negócio, ou tu tem muito capital e pouco know-how. Se tiver pouco know-how e muito capital, funciona. Dá para você dar uma patinada. Que você vai bancando, vai aportando até você crescer, ter uma curva de aprendizagem. Ou tu tem muito know-how e pouco capital, que era o meu caso. Também dá certo. Entendi. Porque você traz capital através da venda. Agora, pouco know-how e pouco capital, tu vai quebrar. Esquece. 80% das empresas quebram antes de completarem os seus primeiros 10 anos de existência. Justamente, eu atribuo a isso o fato do cara não ter nem capital suficiente, morre sem fluxo de caixa, mas também o cara não tem know-how. E aí o cara morre na praia. Quais são os critérios que você observa numa pessoa para fazer parte do teu time? Depende da área. Tá. Depende então, da fala uma área. Então, a gente pode pegar uma área de, sei lá, abrir mata, né? Uhum. Desbravar. Desbravar. Uma área de cuidado. Perfeito. E uma área de analítica. Perfeito. Então, vamos dizer aqui, a área de vendas. Tá. Que desbrava a parte mais operacional de gestão de pessoas e a parte financeira. Perfeito. Não é? Bom, vamos começar com o time de vendas. Não é? O que eu busco em pessoas que trabalham com vendas e que vai fazer parte do nosso time são pessoas que têm ambição. Tá. Ambição não é ganância. Ambição é fome, vontade de mudar de vida, vontade de crescer, vontade de transformar a sua vida, vontade de ganhar mais, vontade de melhorar a sua realidade. Por que essa característica com quem trabalha com vendas é fundamental? Porque esse é o combustível. Às vezes o cara quer mudar de vida para casar, para dar uma vida melhor para o filho, para dar uma vida melhor para a família. Então, é fundamental que esse cara tenha muita ambição e ele queira muito que a sua empresa seja um instrumento para ele alcançar os objetivos dele. Nessa área, eu não estou preocupado com a experiência dele, não estou preocupado com o currículo dele, eu não estou preocupado com nada desse cara aí. Para mim, se ele tem um diploma bacana em Harvard ou se ele só tem um ensino médio completo, para mim não faz nenhuma diferença. Para esse cara de vendas. Tá bom. Tá? Por quê? Porque esse cara, os motivos deles é o principal. Para mim são o principal para a minha escolha. Porque ele pode ter uma formação muito boa e não tem ambição. Esse cara não vai performar, esse cara não vai vender, esse cara não vai atingir os números e as metas que a gente tem estabelecida. O que seria, por exemplo, música para os teus ouvidos que esse cara te fala? Assim? Esse cara que fala. Numa entrevista de trabalho, sim. Duas coisas. Que ele quer muito crescer. Tá bom. Que está disposto a trabalhar bastante para isso e que ele está muito disposto a aprender. Esse cara tem que ser um cara humilde. O que é humilde? É um cara que é aluno. Ele quer aprender.
Tá. Ele quer muito aprender, ele tem muita vontade de crescer, disposição para trabalhar e disposição para aprender. Porque esse cara vai ser treinado, a formação quem vai dar somos nós. Nós não temos, eu fiz curso tal lugar. Tudo bem, beleza, mas aqui é a formação que é a gente que vai dar. Sim. Porque a nossa escola de vendas eu tenho mais de 30 anos nessa escola de vendas, é uma escola, a gente enxerga a nossa empresa como uma escola de vendas, tanto é que nós temos uma sede aqui na Vila Nova Conceição, lá na Vila Nova Conceição, em São Paulo, que o nome dessa sede é a Universidade da Matrícula. É uma universidade, então a gente leva a sério essa formação na área de vendas, a gente leva muito a sério. Então, ele ter ambição e vontade de aprender é o requisito principal. Música para os ouvidos é isso. Tá? Tô aqui para aprender, Flávio. E não adianta o cara falar isso porque ele ouviu agora eu falando e vai lá repetir, porque a gente também consegue distinguir. Você vê. A gente consegue distinguir o que é e o que não é. E também, se o cara for muito bom ator para dizer isso, na hora do vamos ver, a gente vai perceber. Porque na hora que começa a venda, você vai perceber. Ele até quer, mas qual é a resiliência que ele tem? Porque vendas é tomar não, vendas às vezes ter um cliente mal educado que desliga na sua cara o telefone. Sim. Vendas é uma coisa que exige muito emocionalmente da pessoa. Então o comportamento dessa pessoa, aí no dia a dia, o comportamento dela, como ela se mantém firme nesse mesmo objetivo, porque o cara às vezes começa cheio de gás, no terceiro dia o cara está todo mocorongo. Sim. Porque o cara não conseguiu um determinado resultado, o que é natural quando você está aprendendo. Não é? Então, em vendas é muito isso, cara. Inteligência emocional, emoção, diariamente é fundamental para um time de vendas performar. Sim. O líder de vendas tem que ser um cara que viveu vendas, não pode ser palestrinha, igual a gente estava falando aqui. Ele tem que ser um cara que viveu vendas. Ele viveu vendas, ele vendeu, ele tem autoridade. Né? Você vai chegar lá para o cara de vendas e dar uma palestra para ele, mas se o cara que está dando a palestra não viveu vendas... Dá papel e caneta para mim, porque eu já tenho que começar a anotar. Senão eu vou esquecer. Papel e caneta para mim. Sem problemas. Bom, e aí o que acontece? Esse é o perfil de vendas, o cara de vendas. A pessoa de operações, eu vou querer uma pessoa que seja muito organizada e uma pessoa com muita habilidade para gerir gente, gerir pessoas. Tá bom. Uma pessoa de operações. Geralmente, esse cara de operações eu não trago do mercado. São pessoas que são formadas desde baixo, desde o processo, entendeu? Eu não trago, geralmente, eu não me lembro aqui, talvez no meu time todo, não tenha ninguém de operações que eu tenha contratado no mercado. Porque quando eu digo no mercado, assim, como gerente, como diretor... Você formou. Meus diretores, todos os meus diretores das áreas operacionais são pessoas que começaram de baixo, que conhecem a operação, que tem a nossa cultura, que tem ali afinidade, sinergia comigo, com o meu time, com os outros líderes. Não é? Então, o cara de operação, a principal capacidade dele é gerir pessoas, porque é um motor de gente. O motor são as pessoas. Então, esse é o principal característica. Então, eu não contrato, geralmente, gerente, supervisor. Supervisor, gerente, diretor, vem tudo de base, da base. É divisão de base que a gente investe. Já no financeiro, a gente trabalha muito com o mercado, porque é uma área mais commodity, uma área mais comum, é uma área que se replica no mercado. Então, contabilidade... toda essa área de controladoria, um gerente financeiro. A gente até tem uma formação de base, mas a gente pega muita gente técnica, um CFO, um diretor financeiro. É uma parte mais técnica. Não é? Então, aí é uma área que a gente vai olhar muito, assim, em último plano, olha assim currículo, olha experiência, mas principalmente o que esse cara realizou, do que ele participou, se ele participou de um M&A, se ele participou de um IPO, se ele participou de aquisições, fusões, enfim. Legal. Não é? Qual é a experiência que ele teve, que aí ele pode agregar ali no nosso time. Né? Então você percebe que cada área ela tem uma característica diferente. Não é? Então, talvez até porque essa área mais burocrática não é uma área que me atraia muito, e talvez por isso na nossa empresa a gente até busque mais no mercado pessoal financeiro. 8 meses depois, eu abri a segunda filial. E abri a segunda em São Paulo. A segunda filial lá? Não, a primeira filial... Desculpa. No centro. A primeira foi no centro do Rio. A segunda foi em São Paulo. Ah, já em São Paulo? Abri em São Paulo. Abri na Avenida Paulista. Mas você conhecia alguma coisa aqui? Por que não crescer no Rio, por exemplo? E depois... A gente também queria crescer no Rio. Mas a gente já abriu São Paulo. A gente pegou um andar inteiro na Avenida Paulista. Porra, na Paulista já? Pegamos um andar inteiro na Paulista. E esse andar foi incrível. Porque imagina o seguinte, tinha um parceiro que trabalhou aqui em São Paulo, Gerson.
a gente saía para poder procurar imóvel. E, cara, tomamos muito não. Uns 20 não. Cara, eu tinha 23 anos, cara. Ah, tá. O pessoal não Era botava um carioca, É. um carioca que abriu uma escola no Rio de Janeiro, que tinha 1.200 alunos, Que meter mas as caras em São que Paulo. queria meter esse cara em São Paulo, não tinha fiador, não tinha nada, cara. E aí não. Eu lembro um dia, eu tava chateado, eu tava meio pra baixo, eu e Gerson caminhando ali na Avenida Paulista. A gente tinha acabado de receber um não de um imóvel maravilhoso. Onde? Na Paulista. Na Paulista mesmo? Maravilhoso, um andar maravilhoso, top. E o cara da imobiliária tinha acabado de ligar pra gente, olha, não vai dar, obrigado. E a gente tava mal. E esse dia eu tava mal vestido, porque era um dia que eu tava só andando pra olhar, pra marcar as reuniões, então eu não tava nem bem vestido. Aí a gente passou num prédio em frente à Gazeta. Sei. Sabe um prédio que vai diminuindo assim? Sim. Então esse prédio super bonito. A gente entrou nesse prédio, tem algum andar vago? Tem um quarto andar. E como é que a gente faz? Tem como dar uma olhadinha? Não, o representante proprietário tá aí, trabalha lá no último andar. Quer falar com ele? Quero. Fomos lá falar com o cara. O nome do cara é Elvio, administrador do prédio, de um único proprietário. Você tem pro Elvio, é o seguinte, sou do Rio de Janeiro, tem uma escola assim, assada. Pá. Vendi a ideia pra ele, cara. Um moleque de 23 anos, cara. Cara, e aqui tá perfeito pra gente. Tem como pagar. Meu irmão, o cara saiu da conversa com a chave do imóvel. O cara Chave do O cara acreditou. O cara acreditou. O cara aceitou um fiadorzinho mequetrefe que a gente tinha. O cara comprou a ideia. Se eu tô falando aqui, um beijo pro Elvio. O cara comprou a ideia. Nós montamos uma escola no quarto andar daquele prédio da Avenida Paulista. Localização absurda. E lembrando que na época não existia Faria Lima. É verdade. Ou seja, Lá era o lugar. Lá era Faria Lima. Lá era a Paulista que é hoje, mais o que é a Faria Lima hoje. Exato. Era o endereço mais caro do Brasil. A gente IPTU caríssimo. A gente entupiu de aluno aquilo ali. Entupiu de Fácil aluno. acesso. A gente faturava $500 mil por mês. Quantas escola. salas tinham? Cara, dava para ter umas 20 salas já. Ah, é? A gente faturava $500 mil por mês. A gente faturava $6 milhões, equivalente a R$30 milhões por mês, em uma escola. Aquela escola financiou a expansão da WhatsApp. Eu abri entre 95, 96, 97, 98, ou seja, nos próximos 3 anos, entre 95 e 98, nós abrimos 24 escolas. É uma escola inaugurada a cada 45 dias. É uma escola inaugurada a cada 45 dias. E todas essas escolas, eu vou te dizer aqui que das 24, eram 8 no Rio, onde eu morava. Sei. E 16 nas principais capitais do Brasil. Então você tinha Maceió, Salvador, Mas Goiânia. Qual que era a tua ideia no começo? Era uma coisa mais barata? Era um método? O que vendia a escola no começo? Qual que era o diferencial? A pegada da WhatsApp foi o seguinte, por isso que eu falei do timing. Qual que era o contexto da época das Legal. escolas de inglês? Quando eu comecei a trabalhar com inglês em 1991, na nossa técnica de vendas, a primeira coisa que a gente tinha que fazer com o cliente era vender para ele a ideia de que no futuro o inglês vai ser muito importante. Quem não tiver inglês... Quem não tiver inglês vai ter dificuldade, quem tiver inglês vai ter mais oportunidade. Porque em 1991, hoje isso é óbvio. Ninguém discute. Lá na época não. Claro que não. Então a primeira coisa que eu tinha que vender é que no futuro o inglês vai ser importante. É como se fosse o seguinte, eu estivesse vendendo o curso de mandarim hoje e falasse assim, ó, no futuro o mandarim vai ser importante. Ou... Árabe, ou qualquer outro idioma. Entendeu? Então... Quer falar? Não, eu entender rede social quando ainda estava no começo. Quando estava no começo. Isso aqui vai ser importante. Isso aqui vai ser importante. Ou então assim, ó, cara, vender Bitcoin quando ainda valia um centavo. Tá. Ó, no futuro... quebrar essa barreira isso em 91. que você precisa do... Isso. Quando chegou em 95, quando eu abri, o que eu notei? Qual foi o conceito da criação da WhatsApp? Foi o seguinte... Quando em 1994 começou o Plano Real, foi também a época que começou a abertura do mercado para empresas internacionais e quebra de alguns monopólios. Entendi. 2 deles, telecomunicações e petróleo. Então você teve quebra do monopólio do petróleo, a abertura de empresas privadas que poderiam fazer alguns serviços ao redor da Petrobras, que ainda era estatal, mas as telecoms foram todas privatizadas.
Tu vai lembrar que você comprou linha telefônica por $3.500. Era um carro, era um presente de casamento, aquelas coisas, passava de pai para filho. Você declarava no imposto de renda. E fila, né? E fila. Além disso, ainda fila. Então, assim, a nova geração não tem ideia do que seja isso. Seria o quê? Um telefone fixo custando o quê? 50 pau hoje em dia? Não, menos um pouquinho, uns 20 mil reais. 20 mil, tá. Você imagina que você vai botar um telefone na tua casa, tem que pagar 20 mil para você ter o direito de ter uma linha telefônica na sua casa. O que acontece? Quando as empresas de telecom foram privatizadas, aí a gente pode reclamar, não tem problema de atendimento, pode reclamar do que você quiser hoje das empresas de telecom. Não dá para comparar o cenário. Mas não dá para comparar. Naquela época, quando elas entraram, o que custava 20 mil reais para você ter direito a usar um celular, você tem um celular, você precisa pagar 20 mil reais e depois comprar um aparelho. Era mais caro que o aparelho. Passou a ser zero. Hoje qualquer um é o que é hoje. Exato. Só que nessa época, quando as empresas internacionais entraram no Brasil, tanto as de telecom quanto as de petróleo, da noite para o dia, o teu chefe poderia se tornar um gringo. Era um gringo entrando. Então a entrada de fluxo de capital estrangeiro no Brasil foi enorme, a entrada de empresas internacionais foi grande. Naquele momento foi quando eu percebi o seguinte, o inglês agora vai deixar de ser uma coisa do futuro para ser uma coisa do presente. Então, o inglês sai de um status de recomendável para ser uma necessidade. Agora, qual era o público? Todas as escolas de inglês trabalhavam para criança e adolescente. Todas. Cursinho de inglês, você pensava criança e adolescente. Adulto esquece, já foi seu tempo. Adulto já era. Só que, no mercado de trabalho, um cara entre 20 e 40 anos de idade, esse era o cara que precisava de inglês. E ele não tinha curso de inglês para adulto no mercado, porque os cursos eram para criança. Entendi. Então, a WhatsApp, ela nasceu para atender os profissionais que estavam no mercado de trabalho e que precisavam falar inglês. Perfeito. Então a gente pegou este público desde o primeiro dia. Então a gente explodiu. Pô. A gente estourou. A gente tinha uma técnica de venda excelente. Tinha uma demanda gigante. Total, esperando só. E a gente bombou. Então por isso a gente abriu 24 escolas nos primeiros... Então, ou seja, em 3 anos eu tinha 26 anos de idade, Luciano tinha 23, tínhamos 1.000 funcionários já. E devíamos faturar aí uns 15... Cara, tudo isso. Mas nesse essa conta aqui. Mas esse modelo de ser dono de todas as escolas. Eu era dono de todas as escolas, nesse momento. E nunca foi tua ideia expandir para outras pessoas? Nesse momento, não. Não era interessante? Não. A gente fechou $18 milhões de faturamento no terceiro ano. Tá. Então o que acontece? Nesse momento era só nosso. Meteórico, crescimento. Não, meteórico. Meteórico, cara, fiz primeiro R$1 milhão, que era dólar também na época, com 23 anos. Crescemos. Não, minha vida decolou, financeiramente decolou. E o que você sabe que, independente do tempo, independente da crise, independente do business, que é uma coisa que toda pessoa tem que dominar do ponto de vista do cliente, que o cliente, sei lá, a empresa que dominar essa questão com o cliente, ela sempre vai ter um cliente satisfeito. Você fala no sentido da captação do cliente ou no sentido da retenção? Porque são duas coisas diferentes. Isso, vai nas duas. Porque na retenção é a parte mais operacional e na captação é você a conquista de um cliente. Né? Quando você fala em vendas, é a prospecção. Quando você fala na operação, é a retenção e manutenção do cliente. Então tá. Então me dá um princípio fundamental de manutenção e me dá um princípio fundamental de uma captação. Tá. Assim, cara, deixa eu começar com a operação, é antecipação. Antecipação. Na operação, eu trabalho numa área que é difícil, cara. Por exemplo, você ensinar idiomas. Vamos lá, vou dar uma aula sobre liderança. A primeira aula de liderança, o aluno, por exemplo, a gente tem algumas aulas de liderança no Meu Sucesso. A primeira aula de liderança, o aluno sai da aula, ele aplica aquele princípio no trabalho dele e já tem resultado. Tá. Vou dar uma aula sobre produtividade. Aí você assistiu 1 hora de aula de produtividade. Com aquela única aula sobre produtividade, o cara já sai daquela aula, pegando a agenda dele e reorganizando a agenda dele, ele já vai ter resultado. Percebe? Eu vou dar uma aula de motivação. O cara já vai sair motivado. Eu vou dar uma aula para falar sobre vendas. Nós temos lá um produto que é um curso de vendas. E esse curso de vendas, o cara na primeira aula, ele já vai vender mais. Se ele trabalha com vendas, ele pegou 2, 3 técnicas, no dia seguinte que ele fez aquela aula, ele já está vendendo mais. Sim. Por que eu estou falando disso? Porque você vai dar uma aula de inglês para o cara... Ele não sai falando inglês na primeira aula. Ele não sai falando inglês na primeira aula. Ao contrário, na primeira aula ele pensa assim, meu Deus, isso aqui é muito difícil, eu sou burro. Ele acha que é burro.
Claro que não é burro. Ninguém é burro. O adulto vai começar a aprender o idioma, ele tem dificuldade. Então, aprender um idioma, como o inglês, que as pessoas não aprendem porque gostam. Eu adoro aprender inglês. Eu devo ter tido 0,5% de alunos que gostam. 99,5% entende que é um mal necessário. Certo. Então, aprender inglês, a comparação que a gente faz é tipo tomar uma bezetacil, entendeu? Você já tomou uma bezetacil? Já, cara. No braço ou no bumbum? No bumbum. Tomou no bumbum, né? No bumbum. Porque o bumbum tem mais carninha, Isso. né? Aí dói menos. Mas você ficou sentado de lado por quanto tempo? Pô, ficou uns 3, cara, eu acho. Uns 3, né? É. Por que você tomou bezetacil no bumbum? Explica pra mim. O que você aprontou pra tomar essa bezetacil? Cara, eu tava com uma amidalite. Ou seja, você tem uma infecção forte. E tomei remédio e não dava certo. E não dava nada, né? Cara, minha garganta tava arregaçada, assim. Tá. Sabe por que alguém toma uma bezetacil? Porque se não tomar, morre. Eu nunca vi na minha vida alguém andando assim na rua, passou em frente a uma farmácia e, cara, tô com vontade de tomar bezetacil. 4 da tarde. Vou tomar, vê uma dupla aí pra mim. Vê uma bezetacil dupla. Já ria bumbum pra fora assim, ó, pode ser aqui, ó. Tô sem fazer nada aqui. Tô sem fazer... Você já viu? Não. Não. O cara só vai porque é um mal necessário, não é isso? Você aprender inglês. Aprender inglês, a maioria dos alunos vai porque é um mal necessário. Ele já entendeu que se não falar inglês, ele vai estar no grupo dos analfabetos universais. Se não falar inglês, ele tem muito menos oportunidade de crescimento na empresa dele. Se não falar inglês, ele está excluído de grande parte dos conteúdos da internet, os melhores, inclusive, conteúdos de Harvard, MIT, gratuitos, estão em inglês. Exatamente. Os filmes estão em inglês, um monte de podcast bacana que está em inglês. E aí o cara que não fala inglês, ele está excluído disso. Então ele pensa assim, não, eu preciso falar inglês. Então não é uma coisa assim, tô afim de aprender inglês. Não, é um mal necessário. Sim. Então esse cara, por que eu estou falando isso? Esse cara, ele vai postergar a vida inteira. E aí ele perdeu uma oportunidade do trabalho. Ele sentiu uma dor muito forte, ele vai lá aprender inglês. Esse cara, quando entra num curso de inglês, ele pensa em desistir, Joel. Todos os dias. O trabalho de retenção de um aluno de inglês é violento. Todos os dias. Porque ele começa a estudar, sofre, quer desistir. Ele sofre, ele quer parar. Ele tem dificuldade, ele quer... Aí não tem problema de tempo, ele quer parar. Sim. Então a melhor coisa que tem é a antecipação. Você ter observar um padrão de alunos que desistem de qualquer coisa. Eu falei de inglês porque foi a minha principal escola. Mas a gente fazia na escola, por exemplo, um trabalho de controle de frequência. Um aluno que já faltava a primeira aula, a segunda aula, a terceira aula, a gente já entrava em contato com esse cara. E o ideal é você se antecipar, antecipar. A antecipação é a principal ferramenta para você reter cliente. Então é como se fosse, na inteligência artificial, a gente chama de a tecnologia preditiva. Como você prevê, você identifica um determinado padrão, já prevê aquilo que pode acontecer dentro daquele padrão e já faz uma ação buscando dar um remédio antes do problema acontecer. Sim. O preventivo tem mais valor do que o curativo. Se você trabalhar preventivamente, você vai reter mais clientes do que se você tentar resolver os problemas que depois existem. Cara, essa é muito boa. Tá? Então, quando você entende esse conceito, esse princípio, acabou. E você vai pensar na tua retenção de cliente de uma maneira diferente. Já lá para vendas, a tua pergunta foi uma dica infalível, né? Foi um princípio, né? Princípio, né? É. Então, já lá na vendas, o princípio que eu considero infalível para você prospectar um cliente é a conexão com o cliente. É o rapport, é a conexão. É você entender o que o cliente quer, não o que você quer dizer para ele. Numa venda é muito mais importante escutar, ouvir do que falar. Você tem que ouvir mais do que fala. Primeiro, porque a pessoa gosta de ser ouvida. Segundo, que quando você ouve a pessoa, duas coisas acontecem. Ela vende para si mesma, ela própria vende para si mesma, ela vai acreditar muito mais nela do que em você. Quando você escuta ela. Quando você escuta ela, por exemplo... Cara, que legal isso. Vamos dar um exemplo. Nunca ouvi isso. Vamos bater um papo aqui. Vamos supor que eu esteja te atendendo e você seja alguém que queira comprar um curso de inglês, que foi lá na escola, alguma coisa do tipo, ou está falando por telefone com o cliente, e a gente está conversando aqui. Mas, Joel, vamos lá, eu sou o vendedor e você é o potencial aluno, tá legal? Tá bom. Então, Joel, você me falou aqui que está interessado em aprender inglês, mas me explica, o que você faz? Qual é o teu trabalho? Responde para mim. Caraca, eu já tomou... eu sou um professor de educação física. Você é professor de... E por que inglês é importante para um professor de educação física? Porque os artigos na minha área científicos... Ponto. Quem está falando isso? Eu. Não sou eu que estou falando. Os artigos da área científica são em inglês? Sim. E por isso que é importante para você? Sim.
que você está fazendo? É. Você está vendendo para si próprio. Saquei. Não sou eu que estou te dizendo, ó, cara, os artigos, na tua área, os artigos... Quem está falando é você. Ah, é? E qual seria o benefício de você falar inglês? Qual seria... O que você ganharia falando inglês? Bom, eu teria informação rápida, porque os artigos são publicados lá e... Você fala e eu ouço. Eu só ouço. Tá. Lá, eu teria os artigos publicados rapidamente, eu conseguiria aplicar. E ao aplicar, como eu trabalho com nadadores, eu melhoraria a performance dos meus nadadores, eu sou avaliado pela performance deles, então... E isso se traduziria em algum benefício financeiro para você? Alguma possibilidade de crescimento profissional? Sim, eu ia crescer. Ou é diferente? Ia crescer no clube que eu dou treino, ganhar mais dinheiro. Ganharia mais dinheiro? E mais prêmios, mais títulos. Mais títulos. Então você considera que por não falar inglês você estaria perdendo alguma coisa hoje? Sim. Muito bom. Mas você já perdeu alguma oportunidade por não falar inglês? Ah, já várias. Faz. Uma vez eu estava num curso e teve um seminário de treinadores e eu não entendi o que Eu ele estou falou. te vendendo ou você está vendendo para si próprio? Estou vendendo para mim. Então, e aí aconteceu o quê? Aí você perdeu a sua oportunidade? Você poderia ter participado de alguma competição fora? Sim. Ou ser contratado por um clube no exterior, alguma coisa assim? Sim. Eu poderia ter sido contratado. Poderia ter sido um treinador Sei. nos Estados Unidos se eu soubesse falar inglês. Então você deixou de ser um treinador nos Estados Unidos por não falar inglês, é isso? Sim. Faz quanto tempo isso? Faz 15 anos. Uns 16 anos. Então, há 16 anos você perdeu essa oportunidade. Sim. Que a gente chama de pergunta confrontativa. Poxa, faz 16 anos que você perdeu essa oportunidade, por que nesses 16 anos você não resolveu esse problema de falar inglês? Pergunta confrontativa. Você vai pensar, eu só fiz uma pergunta. Aí você, opa. Responde. Pô, porque... Putz, eu deixei para depois, não foi prioridade. Eu deixei outras coisas serem mais importantes, sei lá, tomarem conta da minha mente do que isso aí. Entendi. E você acha que isso foi uma boa decisão? Hoje sei que não. Mas como está a tua disposição de resolver esse problema hoje? 10, 100%. De 0 a 10? 0 a 10, 10. Eu preciso. Porque se eu não fizer isso, eu não tenho mais 16 anos. E o que te impediria de tomar essa decisão hoje? Hoje, que me impediria... Cara, que bom isso, né? Nada. Nada? Nada. Não é nem tempo, nem financeiro? Acho que não, financeiro não é, tempo não é. De repente é só saber um pouco mais sobre o produto, Isso. entender Então, um pouco melhor. Se você conhecer o produto e você acreditar que ele atenda às suas expectativas, você está pronto para tomar essa decisão hoje? Tô dentro, sim. Então tá bom. Eu vou te apresentar como é que funciona agora. Bom, vamos lá. Eu vou te apresentar agora, mas você já comprou? Já comprei. Você já comprou? Quem te vendeu? Eu. Você próprio. Percebe? Sim. E isso foi feito por quê? Porque eu falei ou porque eu ouvi? Você ouviu. Eu ouvi. Você chegou às conclusões. As pessoas gostam de comprar, mas elas não gostam de ser convencidas. E o vendedor inicial, noob, o vendedor amador, Sim. ele acha que vender é ficar chavecando o cara e convencer ele das coisas. E as pessoas detestam ser convencidas das coisas. Então, o principal de vendas, que eu diria, é a conexão com o cliente. E essa conexão ela acontece quando você ouve mais e a pessoa fala. E para a pessoa não falar e não devagar, você vai orientando com pequenas perguntas para ela mesma chegar à conclusão dela. Sim. Então, eu te dei um exemplo prático aqui. Animal. Não é? Como você se sentiu na condição? Como que eu me senti? Eu me senti... eu não tinha alternativa, é isso. Eu tenho que fazer. Alternativa do quê? Foi você que se convenceu, pô. Cara, isso, eu só reforcei uma coisa que... Ela veio à tona, uma coisa que eu já acredito, eu tenho que fazer. Esse princípio vale para qualquer produto. Porque esse princípio não é do produto, é do ser humano. Certo. Então, o vendedor que tem a conexão com o cliente é o que conduz e sabe fazer o cliente chegar, ele mesmo chegar à conclusão daquilo que ele quer. Perfeito? Então, assim, eu acho que assim, na operação é mais antecipação. Antecipar. Para você ter uma abordagem mais preditiva. Certo. E na venda é conexão, ouvindo mais e direcionando para que a pessoa própria venda para si mesma. Então, uma pergunta dupla. Quanto que você atribui tua performance, teu sucesso profissional, sua capacidade de comunicação e como que você desenvolveu ela? Vamos começar como eu desenvolvi. Primeiro, obrigado por dizer que eu sou um bom comunicador. A gente tem uma autocrítica elevada. Eu talvez apontasse muitas falhas na minha forma de comunicar. Mas eu desenvolvi minha comunicação com vendas, na área de vendas. Porque eu sempre fui um cara tímido, sempre fui aquele cara que vai numa festa, que vai num lugar e que fica no cantinho ali, não é o cara que puxa muito assunto. Eu, por natureza, tenho assim, uma timidez que foi vencida ao longo, dominada, né?
ao longo do tempo por conta da minha confiança, dos meus resultados e da própria comunicação. Porque timidez não é uma coisa que você resolve, é uma coisa que você domina. Então, a timidez, ou ela te domina, ou você domina a timidez. Sim. Então, a vendas é algo que você tem que se comunicar com os clientes e conversar e, de certa maneira, ter uma comunicação mais persuasiva, você trabalhar objeções, você ter argumentos rápidos para você chegar no teu objetivo da venda. Então, isso desenvolve a tua habilidade motora, né? Que a comunicação é um conjunto de habilidade motora e raciocínio e a conjugação das duas coisas. Sim. E venda te exige isso. Então, eu penso que vendendo, eu dei meus primeiros passos com comunicação. Depois eu também liderei times de vendas, formei executivos, dei aulas, palestras internas para os meus times, né? Que a gente tinha que formar pessoas. Em área de vendas você forma, né? Você forma um vendedor, você forma um supervisor de vendas, forma um gerente, um diretor regional. São diversas camadas de vendas que exigem de você uma gestão dessas pessoas. E essa gestão é feita via comunicação. Então, eu diria para você que esse processo me ajudou a desenvolver a minha comunicação. E como a segunda pergunta, que foi a primeira, na realidade, como é que, a que ponto eu atribuo nossos resultados à comunicação? Comunicação é a ferramenta principal que você usa para liderar. Você lidera via comunicação. Você vai liderar pessoas, você vai liderar um time, você vai liderar... E liderar basicamente o que é? É conduzir aquela pessoa a performar. Liderar não é ser chefe, simplesmente. Não é? Liderar é como você extrair o melhor da pessoa, como você encorajar alguém a ter algum resultado. Como é que você vai, de repente, extrair daquela pessoa que é meio tímida, que ela se solte? Como é que você vai fazer com que aquela pessoa que é mais travada, que ela se destrave? Liderar é ajudar a pessoa a evoluir. E a ferramenta que você usa principal para liderar é a comunicação. Então, sim, com certeza, quando você desenvolve a sua comunicação, você ganha mais ferramentas para liderar e performar. Sim. Quando isso acontece, você tem mais resultados. Então, comunicação está diretamente ligada ao teu resultado. Seja ambicioso. Porque ambição, o que é? Ambição não é ganância. As pessoas confundem uma coisa com a outra. Mas ambição é desejo, é apetite. Se ambição é apetite, ambição é desejo, e o desejo é o que me faz lutar por algo, porque se eu não desejar algo, eu não vou lutar por esse algo. É vontade de, né? É vontade de. Se eu não tiver a vontade de, esquece. É claro que só ter a vontade não é suficiente, óbvio. Mas se não tem a vontade, é fato que o cara tá fora. E aí, se eu entendo dessa maneira, eu comecei a pensar assim, cara, por quê que no Brasil não tem isso? Há uma ala religiosa que acha que ambição é pecado. Fazem até voto de pobreza. E cara, então a pessoa não quer ser um pecador, ela quer fazer o certo, ela quer viver da forma certa, ela quer agradar a Deus. Poxa, se Deus se desagrada eu ser um cara rico, por que eu vou desejar algo mais na minha vida? Eu não quero isso, eu prefiro abrir mão. Eu compreendo. Se a pessoa for educada dessa forma e ela achar que ela desejar algo da vida, ela querer multiplicar os talentos dela, ela querer evoluir e crescer, isso é uma coisa que desagrada a Deus, ela vai abrir mão disso. Mas tem essa parábola mesmo, né? Do cara que enterra os talentos e do cara que multiplica e Deus se agrada mais do cara que multiplica. Do cara que multiplica. Por isso que eu usei esse termo aqui, multiplicar talentos. O problema realmente é quando isso se torna obsessão e você passa por cima de ética, por cima de outras coisas. Mas aí não é ambição, é ganância. Exatamente. E outro ponto, já ouviu, falando de Bíblia de novo, você já ouviu aquela frase, o dinheiro é a raiz de todos os males? Sim. Então, a frase verdadeira da Bíblia não é essa. Qual que é? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. O amor ao Baal, né? Porque sabe o que acontece, meu? Dinheiro é meio, não é fim. Exato. Dinheiro é meio, cara. Quem trata dinheiro como fim fica muito decepcionado. Aí fica muito decepcionado. Ele vai ter que consumir muito antidepressivo. Porque, cara, eu fui pobre e sou rico há muitos anos já. Eu posso garantir, dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é muito bom, traz facilidade. Compra tempo. Compra tempo, mas ele não é o fim. E não pode ser o fim. Só pra você ter ideia, um exercício que uma vez eu fiz, eu vendi um negócio em 99, entre 99 e 2000, eu vendi um negócio que o cara me pagou em dinheiro. Eu nunca vi tanta nota de dinheiro assim na frente, sabe? Eu lembro, quando eu recebi esse dinheiro, eu e o Luciano... Era espécie mesmo. Espécie. Quando a gente recebeu esse dinheiro, a gente botou esse dinheiro no chão e pisou em cima dele. Eu e o Luciano.
que dinheiro para mim, o lugar dele é no chão, na parede, num quadro. Porque sempre me apavorou a ideia de eu ficar rico e perder a minha essência. De você se curvar. De eu achar que o dinheiro é o fim, o dinheiro te dominar. Me dominar. Esse eu perder a minha essência. E isso acontece muito. Né? Acontece. A pessoa ficar escrava do dinheiro. O jogador de futebol assina um contrato, no outro dia ele está rico e ele enlouquece. Tem muitos casos assim. E manter a minha sobriedade sendo rico a cada ano que passa, porque eu não experimentei um ano ser menos rico do que o ano anterior, até hoje na minha vida. Manter a sobriedade diante dessa situação é difícil. Mas se você se mantém, o teu dinheiro é que te serve, não você que serve o dinheiro. A sobriedade, você fala, é o que seus princípios, quem é você, porque o que é fim, o que é meio. Porque eu imagino que ofertas e atalhos tem um monte. Cara, eu sempre acho que se eu tiver alguma oferta, atalho, é porque eu já falei. Procuram para isso? É porque eu dei espaço. Entendi. Então eu procuro não dar espaço, Vilela. Não me envolvo com política. Não me envolvo com políticos. Exato. Não recebo políticos, não saio para jantar com políticos, porque eu sei que nesse meio tem muita corrupção. Claro. Entendeu? Eu patrocinei a Copa no Brasil, em 2014. A WhatsApp foi uma das patrocinadoras. Foi uma das patrocinadoras. Numa apresentação que a gente fez, eu fui lá fazer um discurso de abertura. Estavam os 25, 24, sei lá quantos estados tem o Brasil, 24 ou 25. Ixi, agora eu não sei também. E por aí. Governadores estavam todos lá. Todos eles estavam lá. E, no final da apresentação, um governador me procurou, me deu o cartão, me procura, vamos botar inglês nas escolas. Cara, eu sou empresário, quero vender. Eu peguei o cartão. Legal, obrigado. Guardei. Eu não vou dizer o nome do governador, mas foi um que ficou preso por muitos anos. E eu prefiro não correr risco. Pra quê? Eu prefiro não correr risco. Então, se eu estou recebendo alguma proposta, muita gente me pergunta, você recebe muito assédio na internet de mulheres? Não. Elas me respeitam, porque a minha postura é clara com relação ao meu compromisso com a Luciana, que fiz 30 anos de casado com ela agora. Que ela não está mais com 15 anos agora. Não tem mais 15 anos. Tem cara de 17, mas tem 45. 17. A mulher nasceu em 93. Quando você falou em 93, eu falei, nossa, minha mulher. Quando você estava na linha do tempo, eu falei, minha mulher estava nascendo. A minha nasceu em 75. Minha mulher estava nascendo em 93 e eu estava no cinema assistindo Jurassic Park. Então, eu não quero ter sequer a possibilidade de dizer não. Claro. Se eu precisar dizer não, eu já considero. Falei. Vamos imaginar que Deus chega assim e fala para você assim, Flávio, a partir de hoje, no seu treinamento de vendas, você só pode ensinar uma única coisa. Pô, Deus, mas eu tenho tanta coisa para ensinar, são 31 anos de experiência aqui. Eu tenho aqui, sei lá, uma lista, um checklist, pergunta assim, pergunta assado, vai para cá, vai dele, fala, não, a ordem agora é só uma coisa. E essa única coisa você tem que ensinar e nunca mais ensinar mais nada. É a pessoa entender que vendas é meio, não fim, é meio. E o fim é o teu objetivo final, teu propósito, tua liberdade. Então, vendas é o melhor instrumento para a liberdade. Eu sou muito mais filosófico, entendeu? Que legal. Eu sou muito mais filosófico do que técnico. Aqui a gente fez um exercício de técnica. Isso aqui é uma técnica que eu fiz com você. A técnica é muito legal, mas a técnica, ela sem alma, sem a mentalidade, sem a filosofia, ela fica morta, fica morna. O ser humano morno é aquele que tem toda a técnica. Por exemplo, se a gente for levar para a área do esporte, você já viu um cara que tem a técnica perfeita, o movimento perfeito, mas ele não tem alma? Já vi. No esporte? Muitos. E isso faz a diferença daqueles... Sabe aqueles décimos de segundos que faz o cara ser um campeão ou ser mais um? E o cara é mais um porque ele não tem a alma. Sim. E aí, de repente, você vê aquele cara que não é nem o melhor tecnicamente, mas ele tem alguma coisa a mais, uma energia a mais, uma alma, uma gana maior. E aí ele chega mais longe, mesmo sendo mais limitado. Você já viu isso no esporte? Já vi muito. Então, eu diria para você que em vendas é assim também. Em vendas não é o que tem a melhor técnica que chega mais longe. Você tem que ter uma técnica muito boa. Mas a alma, a gana, aquilo que é o a mais, aquilo que faz o olho brilhar, aquilo que faz você acordar de manhã com vontade. Essa vontade, esse ânimo. Ânimo vem, se eu não me engano, do grego ânima, que é vida. Ânimo é vida. Sim. Uma pessoa desanimada é uma pessoa sem vida. Sim. Aquele entusiasmo que vem também, se eu não me engano, do grego,
que é cheio de Deus, a palavra entusiasmo, sabia? Entusiasmo, é cheio de Deus, não é? Então, ou seja, esse ânimo, esse entusiasmo, essa vontade, é isso que faz a diferença. Sim. Isso vai fazer o cara chegar mais longe ou não. A técnica é fundamental. A gente falou de técnica e geralmente as pessoas se encantam com a técnica. Mas sem alma. Mas sem a alma, sem a vida, sem a ânima, não é? Ele não vai mais longe. Então, de onde vem essa ânima? De onde vem esse desejo? Isso tem que ser cultivado, exercitado. Se você for numa academia, você vai fazer ali exercício ali de braço, de peito, você vai ter uma hipertrofia nos seus músculos. Sim. Isso também é exercitado. Se você não exercitar isso, ele vai atrofiar. E pior, tem gente que além de não exercitar, faz o exercício oposto. Fica consumindo conteúdo tóxico, fica gastando tempo brigando sobre política na internet, nos grupos de WhatsApp. Sim. Fica gastando seu tempo com coisa que não interessa, com coisa que não é produtiva. Sim. Aí é o contrário, né? Não só ele não tem hipertrofia dessa vida, desse entusiasmo, como ele vai intoxicando a sua mente e vai ficando um cara triste, um cara apagado, um cara sem propósito, um cara revoltado. Sim. Você entendeu? Então você tem que eliminar o lixo tóxico da sua mente, não é? Zerar, tirar o entulho, tirar o lixo e construir um ambiente propício e produtivo na sua mente para que você tenha esse ânimo. E aí sim, mais a técnica, mais o trabalho, mais o resultado e por aí vai. Isso não é ajuda barata não, tá? Isso aqui é prática. Prática. Você vai lá fazer treinamento de um atleta que nada a 50 metros. Uhum. Não é? Você nadava 50 metros? 50 metros você não pode, é um milésimo de segundo, você não pode errar. Tua mente tem que estar ok, tua alimenta. O que você comeu no café da manhã faz diferença Total. na sua performance. Sim. Então, a pessoa preocupada com os detalhes. E na vida, para você performar, é assim também. Então, por exemplo, eu com 24 escolas, eu me sentia, eu já estava viajando pra caramba, estava sentindo que eu estava começando a gastar muita energia. Tinha dia que eu acordava de madrugada e olhar no hotel e falar, cara, tô aonde? Onde eu tô? Não sabia onde eu estava. Aí tinha que olhar, meu macete era o seguinte, tem uma lista telefônica, que é um outro objeto de extinção. Páginas amarelas. Páginas amarelas, que ficava debaixo ali do criado mudo, eu pegava e a cidade que estava. E via a cidade que eu estava. Não é? Uma vez eu estava voltando de Curitiba para ir para Maceió, assim, mas na Curitiba, Maceió é uma viagem internacional. É. Não é? Eu tinha uma conexão em São Paulo, e aí eu sentei numa poltrona na conexão e dormi. Cara. Apagou. Apaguei, cara. Só que eu acordei umas 4 horas depois, 3, 4 horas depois. Já tinha ido. Não, o problema é que eu acordei e eu sabia onde eu estava. Quando eu vi que eu estava no aeroporto, eu não sabia de onde eu estava vindo. Nossa. E para onde eu estava indo. E aí eu procurei o cartão de embarque, olhei o cartão de embarque, olhei o relógio. Levei um tempo para entender que eu tinha dormido e perdido a conexão e estava indo para Maceió. Quando eu vi isso, eu falei, cara... Tá errado. Tá errado, cara. Para. Liguei pro cara de Maceió, meu irmão, se vira aí, resolve a parada aí. Vou pro Rio, vou para casa. Estava no São Paulo, peguei uma ponte aérea, fui pro Rio. E falei, cara, preciso pensar na vida. Preciso gerir esse troço aqui de um jeito diferente. Aí foi quando eu me abri para a ideia de franquia, porque até então eu não queria ter franquia. E me abri para a ideia de franquia, que é a ideia de descentralizar a gestão, você ter um dono na ponta. Eu ser muito mais uma gestão de produto, uma gestão de marca. Você tem que ser gestão de 3 coisas, um franqueador. Gestão de produto, gestão de marca e gestão de rede. Antes era um gestor de escola de inglês. Como franqueador tem que ser um gestor de rede, um gestor de marca, um gestor de produto. Qual o pensamento que é diferente? No outro você está cuidando do teu produto e são todos seus funcionários e tal. Quando dá um problema, você resolve pontualmente. Quando é franquia, você já tem uma... Você tem um dono na ponta. É. E aí? Como você age? Você tem que treinar esse cara e preparar ele para fazer as coisas. E é ele que toca. Para ser você lá. Porque ele não é meu funcionário, entendeu? O franqueado, ele é dono do negócio dele. Mas ele tem limitações do ele que precisa, ele pode fazer. Ele tem um padrão. Na verdade, esse padrão não é uma limitação. É o que ele escolheu comprar. Que dá certo. Que é justamente o que dá segurança para ele. Que ele vai replicar uma coisa que dá certo. Ele vai replicar uma coisa que dá certo. Entendi. No fundo, para você ter ideia, uma franquia, a taxa de mortalidade de uma franquia é 32 vezes menor que a taxa de mortalidade de uma empresa independente. Entendi. Então, quando você compra uma franquia, você compra know-how. Quando você compra know-how, você compra
um risco menor. Entendi. Você está aplicando um capital com um risco bem menor. Tem risco, mas mas ganha menos. Ganha, depende. A gente cobrava 8% de royalties. Royalties, é isso que custa para o cara. Entendi. Mas a quantidade de serviço que você dá para o cara vale muito mais do que esses 8%. Entendi. Então essa conta Aí fecha. você começou a formatar. A gente começou a formatar isso. Em 2000 a gente inaugurou a primeira franquia. E aí, Mas você não transformou as suas sedes em franquias. a partir de 2000 eu transformei tudo em franquia. É? Porque quando eu enxerguei que a gente ia virar, tem uma coisa na minha cabeça, Vilela. Se eu não acredito mais no modelo, acabou. Esquece. Eu não faço mais. Não fica Então, se eu empurrando. entendi, cara, isso aqui é bom, eu cresci, ganhei grana, mas eu não vou chegar até onde eu quero, eu poderia ter optado de novo por um outro caminho. É. Porque, de novo, eu me senti limitado, entendeu? Eu olhava pro Silvio Santos e falava, cara, esse cara tem uma empresa com milhares de funcionários, ele tem a mesma 24 horas que eu sou incompetente. Eu olhava para grandes empresários, Bill Gates já estava bombando, Steve Jobs já estava bombando. Peraí, cara, esses caras dão conta, eu não dou conta de meia dúzia de escola? Então, de novo, eu chego naquela epifania de chegar à conclusão que meu nível tá baixo. Entendi. Tem que subir o E sarrafo de aí, novo. eu tenho duas opções. Me conformo, porque quantos abrem um restaurante, dão certo e ficam com aquele restaurante pro resto da vida? Passa pro filho. Tá e aí tudo vai- certo, tem Claro. problema nenhum. Também acho que Mas não era a minha escolha. Eu queria crescer. Então eu precisava achar um outro jeito de fazer a mesma coisa que eu fazia. E a gente reformatou no modelo de franquia. E aí a gente abriu a primeira escola em 2000, no ano 2000. E até 2012, ou seja, num espaço de 12 anos, nós fomos para 396 escolas. Fora do país também. Algumas fora do país também. Tá. E em 2012, a empresa estava bombando, estava indo super bem. A gente teve um resultado aí de cerca de 87 milhões de resultado em 2012, de resultado de lucro operacional. Foi justamente naquele ano que a gente começou a fazer a negociação da venda da WhatsApp. Por quê? Por quê? É. Porque eu tinha 1 bilhão de motivos. Tinha 1 bilhão de motivos, quase 1 bilhão de motivos para poder vender. Mas e aí, cara? E o lado emocional não pega? Emocional? Tipo, criei isso daqui e vou vender. Ou quero ir pra outra coisa. Então, Como que tava a sua cabeça? Tem duas coisas. Eu levei. Você fechou um círculo, você Não, acha? Vamos lá. Eu levei 5 anos para processar isso. Eu recebi a primeira proposta de venda da empresa em 2008. Em 2008 você tava como? Em 2008 Quantas? eu morava em Curitiba, tínhamos 200 e poucas escolas. Tá. A proposta foi de 200 milhões de reais. Foi feita por um concorrente. Tá. Pra ele absorver. Quando ele faz essa proposta, eu me dou conta de novo que eu estou jogando na 5ª divisão. Por quê? Porque eu pensei assim, cara, por que para esse cara vale a pena me dar 200 milhões e pegar o meu negócio? Que jogo ele tá Porque jogando? ele imagina Qual é a liga que ele tá Exatamente. jogando? Eu não tô jogando esse jogo. Se pra ele isso daqui é... Por que pra ele fecha essa conta e pra mim não? É. Ó, eu posso até vender, Mas eu quero entender. mas eu quero entender esse jogo. Ele tá muito na minha frente. De novo, eu começo a perceber porque eu tô jogando o jogo do lucro. É. Quando você tem um negócio, Vai aumentando esse lucro. você vai aumentando esse lucro, tá tudo certo. Acho que a gente já tinha uns 25, talvez 25 milhões de lucro por ano. Tá. A gente tinha em 2008. Cara, tá bom pra caramba. Pô, eu tinha em 2008 33 anos de idade, 25 milhões de lucro por ano. Porra. Tô bem pra caramba. Você entendeu? Eu não Tô ganho, crescendo. Eu não ganho isso aqui num mês, ganho? Não, em 3 meses você deve 3 ganhar. meses. Não, É. acho que é E melhor aí- não falar. E aí o que acontece? Eu vou... Tô bem. Mas aí você entendeu qual era o jogo Não, que ele tava aí jogando? eu pedi 30 dias Tá, pra pensar. pra pensar. Na realidade eu pedi 30 dias pra aprender. Claro. E aí corri atrás. Aí eu aprendo muito assim, sabe? Eu sou estimulado, tenho uma demanda que é necessária, que eu preciso, aí eu vou estudar esse assunto. Então eu vou estudar como? Eu vou pesquisar, eu vou ler e vou conversar com pessoas. E aí fiz isso. Passei um mês estudando, entendi o jogo do equity. Nunca tinha ouvido falar no tal do equity na minha vida. E o que é? Equity é o valor do seu negócio. Ah, tá. Então o que acontece? Você... O valor do negócio não é Ó, o cimento. Olha aqui, ó. Tu tem esse negócio aqui, tá? Sei. Você tem esse negócio. Beleza? Esse negócio tá te dando 25 milhões de lucro por ano. Tá. Alguém pode achar, o valor desse negócio está nesses 25 milhões. Não. Não tá. Está... Imagina que isso aqui é uma máquina de imprimir 25 milhões de reais. Quanto vale essa máquina de imprimir? Exato. Isso aqui, o cara me propôs 200 milhões. E 200 milhões aplicados
nos juros da época, em renda fixa, já dava mais de 25 milhões. Entendi. Aí você entendeu por que ele estava te oferecendo Existe aquilo. um jogo do equity, entendeu, cara? Porque o equity, o que é? O teu negócio, ele vale no desconto da projeção futura. É meio complicado, mas é simples, tá? Você tem que projetar o teu fluxo de caixa futuro na perpetuidade e descontar para valor presente. Ou seja, em palavras mais simples, tudo que esse negócio vai te dar de lucro no ano, eu te antecipo agora. Descontar da valor presente. Então, isso filosoficamente é um espetáculo. Porque, por exemplo, você passa quantas horas por dia aqui gravando? Às vezes 10, às vezes 8, às vezes 6. Então, vamos botar que você passa em média 8 horas. 8 horas é um terço da sua vida, certo? Se você considerar que 8 horas você dorme, que isso seja possível, é metade da sua vida. Ou seja, é uma parte muito grande da sua vida que você passa aqui dentro. Se você pudesse antecipar todo o dinheiro que você ganharia nos próximos anos e traz para valor presente, esse montante de dinheiro representa metade da sua vida. Claro. Concorda? Sim. Filosoficamente... É tentador. Filosoficamente, ó, metade da sua vida, em vez de você precisar trabalhar, toma aquele agora. Agora, pega Toma agora. aquele agora. Faz o que quiser. Só que você tem um bônus. Qual é o bônus? Continua no negócio? Não. Qual? Você pega metade da sua vida agora em dinheiro, só que você tem de volta metade da sua vida para você fazer o que você quiser. Tem seu tempo. Ou seja, você tem o pagamento pelo seu tempo antecipado e sobra o teu tempo livre. Então, para mim, quando eu comecei a entender equity dessa forma, eu comecei a perceber que o melhor cenário para um empresário é vender o seu negócio. Crescer, E vender e faz outro. E faz quanto ele quiser. Por que eu cheguei a essa conclusão? Muito simples. No último dia da tua vida. Mas, por exemplo, por que não o cara do Facebook não fez isso, por exemplo? Vai fazer um dia. Ele vai fazer. Óbvio. É fatal. Claro. Em algum momento... Em algum momento ele vai fazer. Só não é a hora ainda. Ele não quis fazer ou porque está se divertindo ou porque quer fazer numa hora que seja mais proveitosa para ele. Cada negócio só tem 3 destinos. Falir, ser vendido. Ser vendido. Ou... ser herdado. Né? Verdade. Falir não é uma boa coisa. E é a maior parte do que acontece. Ser herdado, não te recomendo morrer. Não morra. Não tenho essa experiência, mas não gostaria de ter. Não sei se é possível. Isso. E a terceira é ser vendido. Então, você percebe que ser vendido é o melhor destino para um negócio. Com certeza. É o melhor destino para um negócio. Você aproveita em vida. Você aproveita em vida. Olha só, você ganha vida. Aí vai na parte filosófica. Você está no último dia da sua vida. Leito de morte. Sei. Último dia, tua família em volta. As pessoas que você ama. Você fala, cara, vou morrer hoje, tá aqui, todo mundo veio se despedir de mim. Quanto você pagaria para estar do lado das pessoas que você ama por mais 10 anos? Pô, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Quanto fosse... Não é? Por quê? Tempo é vida. Claro. Tempo não é dinheiro. Não. Tempo é vida. O dinheiro é pouco. Você daria qualquer dinheiro por mais tempo, por mais vida. Perfeito? Quando você vende o seu negócio, você ganha vida. Você ganha vida. Então, filosoficamente, quando você vende o seu negócio, você antecipa todo o futuro para hoje em dinheiro e de bônus você ganha a vida para você fazer o que você quiser, inclusive outro negócio. Entendi. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma mensagem e essa mensagem vai ser traduzida para todo mundo no planeta do planeta Terra inteiro, 7 bilhões de pessoas, vai chegar outdoor, celular, na televisão, ali no LED que passa no campo de futebol do maior estádio do país, não sei do que. E lá embaixo vai estar escrito assim, cara, eu, Flávio Augusto, estou mandando isso aqui para você, cara. Que mensagem seria essa? Estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Quando você entende que estabilidade não existe, você vai aproveitar cada segundo da vida que você está vivendo. Quando você entende que estabilidade não existe, você entende sobre a finitude da vida. Você vai morrer. Ninguém escapa vivo daqui. Quando você entende isso, você vai estar muito mais próximo de entender a sua insignificância e da sua necessidade de se conectar com algo mais que tenha mais significado. Você se afasta mais da futilidade, você se afasta mais da covardia, porque quem busca estabilidade, achando que ela existe e ela não existe, pode estar perdendo uma oportunidade de conquistar mais da vida, de ser alguém melhor, simplesmente pelo medo do risco. Quando é um medo do risco inútil, porque se eu vou morrer, eu vou ter medo de quê, cara? Se eu vou morrer, qual é o meu medo? Do que eu vou ter medo? Por que as pessoas têm tanto medo? As pessoas estão tão travadas para tomarem decisões porque têm medo, porque não entendeu que estabilidade não existe. Estabilidade não existe é um conceito libertador. Ele não é uma frase ameaçadora, é uma frase libertadora. Porque quando eu entendo que estabilidade não existe, o que eu vou temer? Percebe? Sim.
Então eu acho que por trás dessa compreensão a gente se reconcilia com a nossa humanidade, com a nossa finitude e se conecta com algo maior que tenha muito mais significado e a gente tem chance de viver a nossa vida, os nossos últimos dias, que nós estamos vivendo os nossos últimos dias. É contagem regressiva. A gente vai viver esses últimos dias sem medo, com liberdade, sem medo, sem covardia, solto, sem estar travado. Então eu penso que por trás da estabilidade não existe, tem aí uma gama de muitas coisas, que inclusive nos liberta do sistema, né? Que o sistema tenta nos convencer que a gente tem garantias. Não é? O fundo de garantia para o tempo de serviço, que é recolhido dos funcionários, é aplicado num valor que é abaixo da inflação. Que garantia é essa, meu amigo? Você entendeu? É abaixo da inflação. Historicamente, nos últimos 10 anos, rendeu menos que a inflação. Que garantia é essa? Não é verdade? Então, por aí vai. Essa é a mensagem. Estabilidade não existe. Se esse vídeo abriu sua mente, inscreva-se e deixe seu like. E continue sua jornada, agora clicando no próximo vídeo que aparece na tela.